E aí, mulher, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu te ajudo a alcançar segurança na atuação previdenciária, mesmo sem ter experiência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como se tornar referência aí no seu mercado, onde você atua, como se tornar de fato uma profissional, que é aquele primeiro nome que é lembrado pelo cliente ou por aquela pessoa que te conhece quando o assunto é direito previdenciário. Vamos lá? Jéssica, quais são os benefícios de ser uma referência na área? Quer dizer, eu quero só atuar, ter os meus processos. Por que eu devo querer ser considerada referência no mercado previdenciário? Primeiro, você vai sair da linha média, naquela linha que eu sempre falo para vocês, que é onde estão a maioria dos profissionais. Então, a partir do momento que você se torna referência, você sai daqui e passa a atuar aqui. É uma linha muito mais premium, tá? Segunda coisa, você vai oferecer essa experiência a prêmio para o seu cliente. Então, seu cliente ele fica muito mais satisfeito quando ele é atendido por uma pessoa que é referência na área. Ele se sente seguro, ele sabe que ele está entregando o processo dele, ele está entregando aquela vida contributiva dele nas mãos de uma pessoa que sabe o que está fazendo. E por fim, nessa área, nesse limite, aqui nesse mundo, né, das referências, não existe concorrência. Eu costumo dizer, e eu já recebi essa pergunta do meu marido, dos meus sócios, enfim, de várias pessoas que me acompanham, que estão comigo, eles falam: Jéssica, você não tem medo de treinar outros advogados? Quer dizer, imagina só se um advogado aí da sua região compra o seu curso, aprende todos os seus truques, todas as suas técnicas, e aí? Ou então assiste os seus vídeos no YouTube e você está ensinando tudo ali. Você não tem medo disso, dessa pessoa se tornar uma referência? A verdade é que quando você é uma referência, você não tem concorrência. Por quê? Porque o seu cliente quer você. Ele quer o seu trabalho. E é isso que é tão importante. Você elimina toda a concorrência. Seu cliente ele não vai ficar batendo de porta em porta de advogado para saber quem é o mais barato. Porque ele quer você. Ele foi indicado para ser atendido por você, ele não quer outra pessoa. Então, sim, aprendendo o que eu vou te explicar aqui, se tornando referência no direito previdenciário, você elimina a sua concorrência, ela deixa de existir na sua vida, tá? E deixa de ser um fator de preocupação para você. Você já deve ter percebido que nos últimos tempos, né, eu diria que de uns 2, 3 anos para cá, o mercado previdenciário ele está muito aquecido. A verdade é que todo mundo quer atuar no previdenciário. Em algum momento, o previdenciário ele deixou de ser aquele primo pobre que todo mundo achava que não dava dinheiro, que não era legal para atuar, que dava muito trabalho e tudo, que não rendia nada. Ele passou a ser a galinha dos ovos de ouro de verdade. Então, a maioria das pessoas que vêm para a atuação no previdenciário, na verdade, elas são aqueles profissionais que estão ou abaixo da linha média ou que são na linha média. Então, eu já venho provando isso para vocês ao longo de vários conteúdos que eu venho criando, ao longo de técnicas que eu venho aplicando e mostrando para vocês e de coisas reais. Eu venho te mostrando há muito tempo que o mercado tá sim saturado, mas tá saturado desse pessoal que tá aí, ó, só fazendo o básico. E você precisa dar um passo além se você quiser sair desse mercado saturado. É o que eu faço hoje. Então, tudo o que eu te ensino aqui, você já sabe disso, você já assistiu outros vídeos meus, você já sabe que tudo que eu faço aqui, que eu falo aqui pra vocês, é o que eu aplico na vida real. Não tenho o hábito de vir aqui imaginar uma coisa, nossa, eu gostaria que fosse assim. Não, eu já apliquei. Eu aplico isso aqui no meu escritório e eu tenho certeza que se você aplicar aí também, com muito esforço, com muita dedicação, você vai alcançar os mesmos resultados que eu alcanço aqui. Tá, Jéssica, mas vale o que para conseguir se tornar referência aí dentro do direito previdenciário? Vale tudo? A gente precisa fazer o quê? Precisa criar conteúdo no Instagram? Eu compartilhei lá nos meus stories no Instagram, inclusive vou deixar o meu @ aqui embaixo. Se você não me segue lá ainda, corre, porque toda semana tem um babado diferente pra gente fazer por lá. E todos os dias eu trago conteúdo para os stories, conteúdo para o feed. Então, vou deixar meu arrobazinho, é jessicamoreto.prev. Você me segue lá que vai ser um prazer te receber por lá também, tá? Eu mostrei lá nos meus stories um vídeo de uma profissional que atua no meu mercado. Em tese, ela é minha concorrente direta.
Ela postou um vídeo no Instagram, no Reels. É um vídeo rápido, né? Quem tem Instagram, quem acompanha sabe que o intuito do vídeo Reels é ser um vídeo rápido. E aí o vídeo era sobre a possibilidade de se conseguir uma pensão por morte para crianças. Essa pensão por morte, segundo o vídeo dela, teria um valor de R$7.000. Eu fiz um stories com isso porque vocês sabem que bater na minha mesa é conteúdo na certa, porque eu preciso mostrar pra vocês a realidade. Então eu fiz conteúdo com isso, eu provei lá nos stories por meio de cálculos e por meio de dados que é praticamente impossível conseguir uma pensão por morte para uma criança com mais de R$7.000. E aí, com base nessa prova, eu mostrei como que é feito o cálculo. E aí a gente descobriu que no Brasil, dos beneficiários do INSS, que vocês sabem que são muitos, apenas 778 pessoas recebem o teto da Previdência. A gente simulou que essa pessoa que faleceu seria um desses sortudos aí, desses 778 que receberia o teto, e a gente fez o cálculo da pensão. Então, além de ser um dos 778, essa pessoa precisaria ter 5 dependentes válidos à habilitação de pensão por morte. E aí, se você já atua no previdenciário pelo menos um pouquinho, você já sabe que ter 5 dependentes válidos também é uma coisa bastante difícil. Dito isso, você já deve ter imaginado que eu consegui ali de fato, com fatos, comprovar que aquele vídeo se tratava de uma promessa mentirosa. E aí a minha preocupação, na verdade, não era nem com relação ao vídeo ou sobre a mentira e tudo, era com os comentários daquele vídeo, porque eu fiz questão de ir lá e muitas pessoas comentaram: poxa, doutora, me ajuda, eu tô precisando. Que bom que você sabe como fazer isso, porque eu preciso. Essas pessoas, elas são pessoas, na maioria das vezes, iletradas ou de baixa instrução, de baixa renda, e elas confiam cegamente naquilo que o advogado tá ali prometendo para ela. Então, a partir do momento que uma pessoa que é dita como referência, e eu tô falando que essa pessoa, ela tem quase 30 mil seguidores no Instagram, essa pessoa é dita como referência em uma área, ela diz uma coisa dessa sem a menor responsabilidade, isso tá jogando toda a reputação dela como referência no lixo. Eu vou deixar aqui pra você esse ponto. Tudo bem, eu quero ser referência, eu vou ser referência, mas o que eu preciso fazer para chegar lá? Será que eu preciso mentir para os meus clientes? Será que eu preciso fazer marketing vazio, marketing sujo, para que aquele cliente venha me chamar no direct para me fazer alguma pergunta? E aí eu te digo que isso não é necessário. Quem acompanha os meus conteúdos sabe que eu faço muitas chamadas em títulos de forma que elas te chamem a atenção, para que aquelas chamadas elas façam com que você leia aquele conteúdo, porque aquele conteúdo é importante. Então, às vezes é uma quebra de objeção, às vezes é uma hipérbole, e sim, eu faço isso. Mas faço isso de uma maneira limpa, de uma maneira que se você ler o conteúdo até o final, você vai entender o que eu disse lá na primeira frase, tá? Isso é diferente de você fazer uma promessa e deixar isso em aberto ao longo de um vídeo, ao longo de um conteúdo escrito, que seja, tá? Então, pensa sobre isso é o meu conselho do lado de cá que eu tô te dando, porque não vale a pena. Você pode até construir, você pode até conseguir 20 clientes lá no seu direct, mas isso não vai fazer você se tornar uma referência. Vai fazer no máximo você se tornar uma pessoa que viralizou no Reels. Pensa sobre isso que a gente vai tratar agora como. Jéssica, tá bom, você já me ensinou que essa é a maneira errada, mas como é que é a maneira certa? A gente vai aprender agora. Eu afirmo para vocês com segurança que quando você chega no nível de se tornar referência, quando você se torna de fato uma referência para algumas pessoas, você não tem concorrência ali. Jéssica, como que você pode afirmar isso? Como que isso é possível? Isso é possível porque, na verdade, você se torna a única opção daquele cliente. Ele não quer, por mais que tenha outros 30 advogados, que eles cobrem mais barato, que eles até possam, talvez, fazer um serviço melhor do que o seu, quem sabe. Mas, para o seu cliente, você é a referência. E se você é a referência, ele tem uma expectativa em relação ao seu trabalho. É claro que existem referências em diversos níveis. Eu vou trabalhar 2 níveis com vocês aqui. Então, o primeiro nível que eu falo de referência é o de referência local. Hoje, eu, Jéssica, me considero uma referência local.
aqui as pessoas que me conhecem, as pessoas ao meu entorno, que trabalham comigo ou que cruzam comigo pelo corredor, enfim, essas pessoas, elas me têm como referência. Vocês que me acompanham aqui no YouTube, que me acompanham no Instagram, me têm como referência. Eu sou, sim, uma referência local para as pessoas. Mas existe também a referência global. A referência global é aquela que a pessoa ela não te conhece necessariamente. Por exemplo, se eu te pergunto maior referência de direito previdenciário no Brasil, provavelmente você vai se lembrar o nome de algum doutrinador. Você vai se lembrar do Theo Agostinho, você vai se lembrar do Frederico Amado. Então, existem sim níveis em que você pode se tornar referência. É claro que ninguém, absolutamente ninguém, se torna uma referência global ou uma referência nacional em determinado assunto sem antes ter sido uma referência local. Então eu sugiro que você comece daqui, porque é isso aqui que vai te trazer muitos clientes, é isso aqui que vai fazer com que você construa uma carteira de clientes sólida para que você consiga trabalhar e se desenvolver a ponto de se tornar uma referência global. Esse é o ponto em que eu tô agora. Estou tentando me tornar uma referência global e é prazeroso demais poder compartilhar esse crescimento com vocês. Vocês já devem ter visto, né? Quem acompanha lá sabe que em um ano a gente conseguiu, eu tenho 2 anos, né, de escritório aberto, mas que de um ano para cá a gente já tem clientes fora do país, fora do estado, enfim. Então eu tenho sim me tornado uma referência em que as pessoas que são de outro estado, que às vezes nem me conhecem, falam, não, eu quero fechar contrato com a Jéssica. Eu recebo directs da pessoa que nunca me viu, mas aí viu um conteúdo meu e fala, olha, eu quero que você faça o meu processo, eu quero que você faça o meu planejamento. Isso é muito bacana, isso é muito recompensador, mas existe um trabalho árduo por trás e vocês sabem que eu não escondo aqui trabalho árduo, eu não prometo nada fácil aqui para vocês, existe um trabalho árduo por trás. Esse trabalho árduo, ele está pautado em 3 pilares. Vocês sabem que eu não faço nada aleatoriamente, tudo que eu faço tem um fundamento. Então eu determinei, né, eu escolhi, sei lá como que eu posso dizer isso, 3 pilares para trabalhar com vocês hoje, sobre o qual vocês podem começar a fazer a construção dessa referência no meio de vocês. Eu sugiro que você comece pequenininho, comece sendo referência para sua família, para os seus amigos, para a sua comunidade, para as pessoas em volta de você. Eu comecei assim, quando eu percebi que eu era referência para alguém, foram para os meus estagiários. Foi quando eles começavam a chegar e falar, Jéssica, não sei o que fazer, me ajuda. Quando a pessoa chega nesse momento a ponto de confiar no que você vai falar, é porque você começou a se tornar uma referência naquele assunto. Então começa daí, começa pequenininho e vai construindo isso com o passar do tempo, porque vai ser extremamente importante para a sua carreira. Vamos falar desses 3 pilares, porque eu tenho certeza que você já está querendo saber. E aí, para você memorizar, os 3 pilares são o PDA. Jéssica, PDA. É isso, é o método PDA que vai te levar a se tornar uma referência, tá? No seu mercado. Então vamos lá. Primeiro, o P do PDA é de posicionamento. Jéssica, como assim? Acabei de começar. Caí de paraquedas aqui nesse vídeo porque eu decidi ontem começar a trabalhar no direito previdenciário. Como assim? Que a gente já vai falar de posicionamento. Eu nem tenho posicionamento, eu nem tenho clientes ainda. Como é que você quer falar sobre posicionamento? Esse é o principal ponto em relação ao posicionamento. O posicionamento, ele não vem após você construir a sua vida, a sua imagem, a sua carreira. O posicionamento, ele vem antes. E esse é o erro da maioria das pessoas. Quando você se posiciona, se entende, se enxerga como especialista naquele assunto, ou quando você fala, olha, a partir de hoje eu só trabalho com direito previdenciário, a minha vida vai se pautar em direito previdenciário. Quando você expõe isso para as pessoas, primeiro, o seu cérebro entende que, ok, esse é meu foco a partir de agora. Eu vou direcionar todos os meus esforços e as minhas energias para lidar com isso. Em segundo plano, as pessoas ao redor tendem a imaginar, olha, ok, se ela só trabalha com isso, não é possível, ela deve ser boa. Então, mesmo que elas nunca tenham, de fato, consumido o seu serviço, elas vão pensar dessa maneira. Se ela só se dedica a esse assunto, ela provavelmente é boa nesse assunto. Então, sim, o posicionamento, ele deve acontecer de dentro para fora. É antes de você
começar de fato a ser boa, de começar de fato a ser especialista na área. Mas se posicionar vai muito além do que se intitular especialista. Se intitular especialista, muita gente por aí faz isso. Se posicionar é, na verdade, tocar no assunto todas as vezes em que você enxergar alguma possibilidade, tá? Se posicionar é fazer algumas coisas ali na cara e na coragem mesmo que você não acredite que você é capaz. Nossa, nunca fiz um BPC na vida, não acho que eu vou conseguir. Mas daí você fala, não, mas eu me posicionei como especialista. Eu crio esse senso de responsabilidade em mim, então eu vou lá e faço. E a partir do momento que eu falo, não, cliente, eu vou fazer, eu viro as costas para o cliente foi embora, eu sento para estudar aquele assunto até onde eu consigo e me dedicar ao máximo para aquele tema, porque eu me posicionei como especialista. Então, sim, vai muito além. Eu já vi esses dias no Stories uma advogada que é especialista, inclusive eu sigo, acompanho ela muito, especialista em previdenciário. Ela foi falar sobre o preço da gasolina com o frentista. E aí eles falaram, tem que vender o rim, né? Tem que dar um rim, mas como que faz para ficar só com o rim depois? Percebe que na hora que ela ouviu isso, a cabeça dela veio e falou previdenciário. E aí ela falou, olha, como que você vai fazer para pagar a gasolina? Eu não sei. Mas se você ficar só com um rim e precisar de se encostar pelo INSS, tá aqui o meu cartão. Isso é se posicionar, é enxergar o previdenciário em qualquer coisa, é enxergar o previdenciário nas conversas mais banais que você tem ao longo do dia, para que as pessoas fixem na mente delas que você trabalha com isso, que você faz isso, que você sabe isso, tá? Então, sim, posicionamento é ter coragem para fazer algumas coisas que você não acha que você é capaz, e posicionamento é, sim, falar daquele assunto sempre que você tiver oportunidade, ok? Mas, por fim, o posicionamento implica especialização. Jéssica, você vai falar que eu preciso me tornar uma especialista em previdenciário? E eu não estou falando de pós-graduação, eu estou falando de atuação. Quando você imagina assim, o melhor médico cardiologista do mundo, você imagina que esse médico também é o melhor neurologista do mundo? Não. Por quê? Ou ele é cardiologista ou ele é neurologista. Agora, se você pensa, nossa, o melhor ortopedista no mundo, esse cara também é o melhor reumatologista? É impossível. Como que ele vai... Ele tem alguns caminhos. Ou ele vai ser bom em reumatologia, ou ele vai ser bom em ortopedia. O terceiro caminho é ele não vai ser bom em nenhuma das duas coisas. Ele não vai ser o melhor em nenhuma das duas coisas, tá? E aí eu te pergunto, se os médicos, que são seres, amo os médicos, tá? Nada contra, mas que são os seres mais orgulhosos desse mundo, que fizeram sei lá quantos anos de faculdade para chegar ali, naquele nível, e vestir aquela roupinha branca. Se eles entendem a necessidade da especialização, me diz por que cargas d'água os advogados têm tanta dificuldade de entender que não dá para atuar em tudo. Me fala, por quê? Exatamente por isso. Por que você acha que uma consulta em um clínico geral custa muito menos do que uma consulta com um ortopedista especializado, um cardiologista especializado? Porque o clínico geral tem um monte de gente que faz e na advocacia funciona exatamente da mesma forma. Enquanto você não se desapegar e tentar deixar os processos que você não faz, que você não domina, para que outras pessoas que dominam aquele tema façam, você não vai se posicionar como especialista. E sim, o posicionamento implica em especialização. Não tem para onde fugir. Então, desapega e segue a vida com o previdenciário, que eu te garanto que a longo prazo isso vai dar muito mais resultado para você. Mas, como eu disse, são 3 pilares. O posicionamento sozinho, sem os outros 2 pilares, ele é apenas marketing, tá? E marketing não te leva a se tornar referência. Marketing, não, ele pode até te ajudar a chegar lá mais fácil, mas não, ele não te torna uma referência. Então, a gente precisa dos outros 2 pilares. O segundo pilar do nosso método do PDA é a diferenciação. Vamos falar um pouquinho a respeito de diferenciação. Jéssica, e aí? Como que eu vou ser diferente no mercado que tá tão cheio de gente querendo fazer 1 milhão de coisas diferentes? Chega de ser mais do mesmo,
chega de ficar enrolando 2 meses para protocolar o processo do cliente, chega de não atender a ligação do cliente, porque aquele dia você não está com paciência para ouvir aquele cliente reclamando que o processo dele está demorando, chega de não dar atenção para as dúvidas do cliente, chega. Isso é o que todos os advogados fazem, ou pelo menos a imensa maioria deles. Enquanto você fizer essas mesmas coisas, você vai estar no mesmo patamar que eles. Então, sim, você precisa primeiro focar na experiência do seu cliente, tá? E é a experiência do seu cliente que vai te tornar diferente. A experiência dele é que faz com que o seu serviço se torne um serviço diferenciado. Eu queria poder dizer que você precisa fazer mais, que você precisa fazer além para estar um passo à frente no mercado. Mas a grande verdade é que você não precisa. Você precisa fazer o básico para ser diferente do mercado, porque o mercado não faz o básico. Jéssica, mas é só isso? Claro que não. Você, como eu disse lá no início do vídeo, você precisa oferecer uma experiência premium para o seu cliente. Você precisa, não é só oferecer o básico que os outros advogados não oferecem, é oferecer o básico com muita qualidade e ainda oferecer o premium, aquilo que só o seu serviço tem. E aí eu quero fazer uma pausa para um exercício prático. Jéssica, como é que eu vou oferecer uma coisa diferenciada para o meu cliente? Sendo que eu hoje mal tenho recursos para atender o cliente, às vezes eu nem tenho escritório ainda. Como que eu vou oferecer esse planejamento? Como que eu vou oferecer essa experiência que você está falando aí para o meu cliente, sendo que às vezes eu tenho que atender ele num restaurante, num café, enfim, o que eu faço? Bom, eu vou compartilhar o que eu fiz. É uma coisa muito íntima, é até um pouco difícil de falar, não é um assunto que eu abra para todo mundo, mas eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz. Quando eu abri o escritório, quando eu decidi abrir o escritório, eu fiz uma lista das coisas que eu queria oferecer para o meu cliente. E aí eu falei, olha, eu quero que ele, possa ser atendido num escritório confortável, com cadeiras confortáveis. Uma das coisas que tinha na minha lista era que eu queria poder oferecer um bom café. Quem me conhece sabe que eu adoro café. Então eu queria poder oferecer para o meu cliente um café expresso de uma máquina. E aí vocês sabem, eu comecei do zero, eu mal tinha a mesa e a cadeira para trabalhar. E aquilo parecia uma coisa muito distante para mim, sabe? Eu coloquei na minha lista também que no final do processo eu queria dar um presente para o meu cliente. Eu queria que ele levasse algo que toda vez que ele olhasse, ele lembrasse de mim, uma caneca, enfim, alguma coisa que de fato simbolizasse que ele foi o meu cliente, que ele conseguiu a aposentadoria dele através do meu trabalho. Então, eu fiz essa lista. Eu fiz a lista com tudo que tinha na minha cabeça, com, sabe, tudo. Desde a parte burocrática, como, olha, eu quero ter um sistema em que eu consiga oferecer para o meu cliente um andamento de 15 em 15 dias, para ele não precisar ficar me ligando, para ele não precisar ficar correndo atrás de mim. Desde isso até o cafezinho, que eu me preocupava em oferecer um café de qualidade para o meu cliente. Jéssica, você teve tudo isso nos seus 6 primeiros meses? Não tive. E até hoje não cumpri ainda tudo que eu quero para o meu cliente. Mas eu tenho isso na minha cabeça. Eu tenho a experiência do meu cliente na minha cabeça. E aí, no mês passado, para quem não sabe, no mês passado eu consegui comprar a tal máquina de café. Isso foi uma realização muito grande, embora hoje já pareça uma coisa tão simples, tão banal para mim, mas eu sei que naquela época, eu sei o sentimento que eu tive quando eu escrevi aquilo na minha listinha. Então, o exercício prático que eu quero te propor para hoje é esse. Faça uma lista das coisas que você quer oferecer para o seu cliente na experiência dele de atendimento com você, na experiência do serviço que ele contratou. A partir do momento que você fizer isso, batalhe, corra atrás, coloque essa lista num lugar que você vai estar sempre olhando. Veja o que você pode fazer hoje, o que você não pode ainda, como você vai poder fazer, em quanto tempo você vai poder fazer para o seu cliente. Isso é extremamente importante para que você consiga sair do lugar onde você está para chegar num lugar melhor. Sem isso, tudo é só um sonho, tudo é só uma coisa que está aí só na sua cabeça, sem colocar em prática, sem colocar no papel, tá? Então, essa é a minha dica prática de hoje desse vídeo. E agora a gente vai falar sobre o terceiro pilar, que é o aperfeiçoamento. No previdenciário, não dá para você achar que sabe tudo, porque isso certamente vai te levar ao fracasso. É isso, você vai cometer algum erro, você vai colocar a vida do seu cliente ou a expectativa que ele tinha em relação àquele benefício em jogo, enquanto você achar que sabe tudo.
ou que você achar que sabe o suficiente, sabe? Aquilo de, o que eu sei aqui, eu já consigo atuar bem. Porque mesmo que isso fosse verdade na data de ontem, na data de hoje, a jurisprudência já mudou, a legislação já mudou, já saíram 15 portarias do INSS, a IN já mudou e sim, você não sabe mais de nada. Então, o que você sabia ontem, provavelmente hoje já tá velho, já nem funciona mais. E é assim mesmo no previdenciário. Quando eu comecei lá atrás, eu passei por isso. Eu passei por esse sentimento de que eu sei o suficiente para atuar sozinha. E, obviamente, eu dei com a cara no muro. E é por isso que eu tô compartilhando isso com você, porque eu não quero que você passe por esse mesmo sentimento. Eu vim de um lugar onde cometer erros era muito seguro, porque a gente tinha muito processo e a maioria dos erros ela passava despercebida até por nós mesmos. A gente fazia a coisa estava errada e seguia a vida e estava tudo bem, o cliente perdeu o processo, é só mais um no meio da multidão. Segue a vida. Que pena, vamos pro próximo. Agora, quando você está começando, que cada cliente é valioso, que cada cliente é importante, e aí você comete um erro, você vai ver esse erro, porque você está trabalhando sozinha agora. Você vai saber que você cometeu esse erro. Isso é não só frustrante para você como profissional, mas para o seu cliente, que está ali esperando aquele benefício, que está ali acreditando no seu potencial. Então, chegou a hora de você parar de uma vez por todas, de enxergar a capacitação no previdenciário contínua de uma forma que, não, isso eu já sei, isso eu já aprendi, e começar a trabalhar isso de uma forma estratégica, como um investimento do seu escritório. Então, sim, eu sei que isso é até clichê para falar, mas conhecimento não é custo, é investimento. E você só vai perceber isso quando você ganhar aquele processo com uma informação que você comprou num curso, que você aprendeu. É exatamente isso. Claro, Jéssica, você tem um curso? Tenho um curso. De vez em quando, a gente abre 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, a gente abre vagas aí pra comunidade Prev+. Quem me acompanha sabe disso, não é novidade pra ninguém. Mas, Jéssica, você compra outros cursos de outros profissionais que falam a mesma coisa? Sim. Por quê, Jéssica? Porque a visão do outro sobre aquele tema, ela pode ser diferente da sua. Enquanto eu não tiver todas as visões possíveis, e aí eu não tô te falando para você sair na internet comprando um monte de curso aleatório, não é isso. Mas é para você ter em mente que você precisa se aperfeiçoar. Se você é um profissional que acredita que já sabe o suficiente ou que já sabe de tudo no previdenciário, você vai fracassar lindamente, tá? Lindamente. Isso não é para passar a mão na sua cabeça, isso aqui não é para te assustar ou não, nada para isso. É para te dizer a realidade que eu passei, a realidade que a Jéssica escorregou na casca de banana e foi isso mesmo que aconteceu. Eu errei num processo por uma coisa que eu achei que sabia, mas a coisa tinha mudado e eu não sabia que tinha mudado porque eu não estava me atualizando. Então, graças a Deus acabou que a gente conseguiu reverter, o cliente não perdeu o processo, mas poderia ter perdido. Então, se você não quer passar por isso, você precisa se conscientizar de que um dos pilares para se tornar referência no direito previdenciário é o aperfeiçoamento constante, tá? É isso, vamos resumir agora para o nosso resumão, mas antes, se você não está inscrita ainda nesse canal ou inscrito, a gente tem muitos homens por aqui também, então se vocês não estão inscritos ainda, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, vocês sabem que aqui tem vídeo novo todo dia. E tem um vídeo desse cheio de conteúdo, recheado de conteúdo uma vez por semana, toda terça-feira. Vamos lá, só recapitulando aqui para vocês não esquecerem, a gente aprendeu hoje um pouquinho sobre o método PDA. O método PDA, ele trata sobre posicionamento, então é sobre você se enxergar como melhor, como referência, antes mesmo de passar essa informação para os outros. A diferenciação, então você aprendeu que o seu cliente precisa ter uma experiência premium, uma experiência diferenciada. Tudo que você pensar a respeito de diferenciação não precisa ser sobre você, é sobre a experiência do seu cliente, o que você quer oferecer para ele. E por fim, você aprendeu que sim, você precisa se aperfeiçoar constantemente no conteúdo técnico se você quiser se tornar uma referência no mercado previdenciário. É isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado da aula de hoje e na próxima aula a gente se vê com muito mais conteúdo. Beijo, até mais!